Olá, meu nome é Ana Marcília dos Santos Estevanato. Estou gravando esse vídeo para a obtenção do diploma do curso de Engenharia de Produção da Unicesumar, e essa é uma apresentação para minha banca de TCC. Para iniciar, então, a apresentação do meu trabalho, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou dar início, então, à apresentação do meu TCC. Bem, como eu havia dito, né, esse é um trabalho de conclusão de curso que eu estou apresentando para a obtenção do diploma do curso de Engenharia da Produção. A minha orientadora é a professora Daiane Marques de Oliveira, e o título do meu trabalho é A Contribuição do Environmental, Social and Governance, que é ESG, na cultura de inovação nas organizações. Bem, para fazer esse trabalho, eu fiz uma revisão bibliográfica, né? Fiz o levantamento dos conceitos, então, de inovação, de cultura de inovação, de ESG, principalmente. É, e a escolha do meu tema foi justamente porque a gente está falando bastante sobre ESG atualmente, né? E eu percebo que ele pode ser utilizado como um fator contributivo para a cultura de inovação das empresas. A gente percebe que as empresas elas precisam ser inovadoras para sobreviver, né? Estarem sempre competitivas, e elas têm problemas na hora de implementar, né, inovação. Então, se você não tem uma cultura de inovação, você não consegue nem implementar inovação na sua empresa. Então, como é que a gente pode utilizar o ESG que está tão em voga hoje, como um fator, né, ambiental, social e de governança para poder desenvolver a cultura de inovação nas empresas, né? Então, as etapas necessárias para o trabalho foi a revisão de literatura, análise da revisão de literatura e a elaboração do referencial teórico, né? Eu fiz o levantamento de todos os conceitos aí que eu utilizei, que eu já citei, e, na verdade, também fiz algumas verificações, como estudo de caso, de algumas empresas que já praticam SG, que já têm algumas ações SG que a gente pode utilizar aí depois como um modelo, né? Sobre as dificuldades encontradas, como o SG é um tema novo ainda, eu tive dificuldade para encontrar livros e referencial teórico de livro, né? Então, muita coisa que eu encontrei foi na internet, muitos cursos, mas, sim, são temas e materiais bem robustos, mas infelizmente a gente não tem nenhum livro e poucas pessoas referência no assunto ainda que a gente pode citar, né? A justificativa da temática foi, como eu já havia dito, né? Eu acho que as empresas precisam estar atualizadas para serem competitivas, a forma de consumo mudou, né? Então, hoje a gente se preocupa com as empresas, né? E os investidores também estão preocupados se essas empresas elas têm contribuição social, ambiental e de governança, né? O tema SG está em vigor, como eu falei, as empresas têm dificuldade no processo de implementação da inovação. A cultura organizacional é fundamental para a implementação da inovação. Você não consegue ter inovação numa empresa se você não tiver uma cultura de inovação. E o ESG ele pode contribuir de uma forma efetiva para a implementação da inovação nas empresas. Como resultados, eu pude observar que algumas empresas elas já fazem algumas ações de ESG que já ajudam nos processos de inovação. Então, como eu havia dito, né, eu cito a Farm aqui porque é uma empresa que realmente ela tem ações que contribuem com a inovação da empresa, né, e a gente pode utilizar como um estudo de caso. E a partir dessa pesquisa, eu descobri um mestrado em inovação em comunicação e economia criativa, e eu gostaria muito de falar sobre ESG e economia criativa, fazendo um desdobramento dessa pesquisa que eu fiz. Então, por achar fundamental essa questão da inovação nas empresas e achar que o ESG ele contribui para que as empresas possam aplicar a inovação nas suas empresas se tornarem mais competitivas, eu escolhi esse tema para poder falar no meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu falei um pouco rápido, gostaria de ter mais tempo para explicar um pouco mais sobre SG, que é um tema que eu sou apaixonada, e economia criativa também é um tema que tem me dado, assim, muitas esperanças de melhorar a nossa forma de consumo, né, de consumo responsável, e eu resolvi falar sobre esse assunto por achar muito relevante.